Shalom para você que nos assiste, bem-vindo, bem-vinda ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é verdade que Yeshua, Jesus Cristo, desceu ao inferno enquanto ele estava morto para pregar o Evangelho e tentar trazer salvação para aquela população que viveu na época do dilúvio? Não, não é verdade. Esse conceito foi trazido, foi criado pelos pais da igreja no século 2, 3, 4 e não tem fundamento bíblico, tá? A função desse site, a função desse trabalho é trazer para você que frequenta a igreja o contexto judaico, a raiz judaica de todos os ensinamentos de Yeshua e de todos os autores do Novo Testamento, tá? Nós vamos analisar esse texto que está na carta de Kifa, Shimon Kifa, Pedro, e para isso, nós vamos analisar a literatura extra-bíblica, a literatura judaica extra-bíblica, que aparentemente era desconhecida pelos pais da igreja, e são livros que conseguem explicar claramente aquilo que Shimon Kifa falou, tá? É comprovado que, pelo menos em um dos livros do Novo Testamento, o livro de Yehudá, havia um conhecimento deste livro extra-bíblico de Enoch, tá? E Yehuda cita isso e é muito provável que Shimon Kifa também tenha feito, tá? Então, se você se interessa por esse contexto judaico, no qual o Novo Testamento foi escrito, assina o nosso canal. Eu coloco frequentemente aqui vídeos tentando explicar melhor as palavras de Yeshua dentro do seu contexto judaico do primeiro século, tá? Porque fora disso é impossível entender os ensinamentos, tá? Eu me refiro ao Novo Testamento apenas como uma forma didática, não existe uma parte da Bíblia que sobrepôs ou que substituiu uma parte anterior, tá? A palavra de Deus começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Não existe uma parte nova, uma parte velha, não existe uma parte mais importante do que outra, ok? Deixa eu começar com a apresentação dos slides, então, para a gente não perder tempo. Uh, Vamos começar aqui, gente, com o texto, tá? Então, nós vamos para a primeira. Pedro, tá? Apóstolo Shimon Kifa 3,18. Porque também Yeshua padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, Yeshua, em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, que estavam em prisão na época, ok? Na época do sacrifício de Yeshua, ok? Naqueles 3 dias e 3 noites parciais que ele passou no seu túmulo, ok? Eu tenho também um vídeo que fala sobre a ressurreição de Yeshua aqui no meu canal. Então, versículo 20: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, imediatamente antes do dilúvio. Então, a grande questão aqui é quem são esses espíritos em prisão, tá? Então, a ideia equivocada de que Yeshua desceu ao inferno para pregar o evangelho às pessoas que viveram até a época do dilúvio veio dos pais da igreja, principalmente Justino, Irineu e Clemente, tá? Isso não é verdade, nós vamos demonstrar aqui por quê. Hebreus 9:27 diz o seguinte: assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois enfrentar o julgamento. Então, isso já mostra que essa interpretação está errada. Agora, vamos pensar no seguinte, gente. Vamos fazer uma suposição aqui. Se Deus decidiu dar uma segunda chance, ele é soberano, tá? Ele tem o perfeito julgamento de tudo. Se Deus decidiu dar uma segunda chance a um povo, por que ele teria escolhido um povo que o conheceu? Porque aquela geração estava muito próximo da criação, tá? Era um povo que vivia numa região geográfica pequena ainda. Era um povo que tinha todas as condições de conhecer Deus, conhecer todas as histórias que foram transmitidas oralmente, geração por geração, de Adão e Eva, ok? Eram pessoas que o conheciam. Um povo que o rejeitou e teve aproximadamente 100 anos para se arrepender, ok? O Midrash Rabbah é um comentário alegórico, né, sobre o livro de Gênesis, Midrash Rabbah Gênesis 37, diz que eles tiveram 120 anos, que Deus esperou 120 anos para que aquela população se arrependesse antes de fazer acontecer o dilúvio, tá? Então, não seria muito mais justo dar uma chance aos que tiveram bem menos tempo, né, de se arrepender, e que tiveram menos contato com Deus? Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra.
Vamos guardar esse raciocínio, tá? Porque se há um povo que realmente teve todas as condições de conhecer Deus e teve todo o tempo do mundo para se arrepender, era aquele povo que viveu na época do dilúvio. E ainda assim eles disseram não. Mesmo com a presença de Noé, mesmo com a construção da arca, mesmo com a proximidade da criação, ainda assim eles disseram não, tá? Próximo slide. Então, quem são esses espíritos? Ok? Quem são esses espíritos aprisionados? Agora nós vamos para os livros extrabíblicos, tá? Nós vamos analisar Enoque, Jubileus e chegar à conclusão de quem são esses espíritos. Olha só. Primeira, Enoque, tá? É um livro pseudográfico, atribuído a Enoque, mas não se sabe quem escreveu na verdade. Ele foi escrito entre os séculos 1 e 2 BCE. Eu uso a expressão Before Common Era, em inglês, tá? Que é antes da Era Comum, antes da época de Yeshua. Eles cometeram pecado e transgridem, perdão, são os anjos caídos que cometeram imoralidade com as mulheres, tá? Lendo Enoch, eles cometem pecado e transgridem a lei, e são promíscuos com mulheres e cometem pecado com elas, e se casam com algumas delas e geram filhos com elas. Por causa dos anjos veio o dilúvio. Isso que está em 1 Enoch também está no Testamento de Naftali, que é outro livro pseudográfico daquela época, ok? Vamos agora para o livro apócrifo de Jubileus, tá? Jubileus é um livro extra-bíblico histórico, não é inspirado pelo Espírito Santo. Não se sabe quem escreveu, mas ele diz muita coisa sobre a história, 2 séculos antes de Yeshua, tá? Uma das 3 razões para o dilúvio foi a fornicação, que os vigilantes, que eram os espíritos, a parte do mandato de sua autoridade, fornicaram com as filhas dos homens e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram e deram um princípio de impureza. Pulando agora para o capítulo 10, 9 e 9. Todos os espíritos malignos seriam amarrados, mas depois que o Mastemá, que é Satanás, protestou, Deus enviou apenas 9 décimos deles para o local do julgamento, deixando o resto solto. Isso aqui não é inspirado pelo Espírito Santo, tá, gente? Eu estou trazendo interpretações que eram muito comuns na época, ok? Não significa que esses livros foram inspirados, na verdade, eles não foram inspirados, são interpretações humanas vigentes na época. Mas é importante trazer isso para entendermos o conceito de espíritos aprisionados, tá? Não é para você acreditar em tudo que eu estou lendo aqui, mas é apenas para a gente trazer o conceito de quem são esses espíritos aprisionados, tá? Segundo Baruch, um outro livro pseudográfico, primeiro e segundo séculos após Yeshua, então séculos um, séculos 2. Alguns anjos desceram e se misturaram com mulheres. Naquela época, aqueles que agiram assim foram atormentados em cadeias, e os que viviam na terra pereceram juntos pela água do dilúvio. Tá? Esses são os livros extra-bíblicos que eu li. Agora vamos para 2 Pedro, tá? Segundo livro carta de Shimon Kifa, capítulo 2, 4, 5. Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas em vez disso, lançando-os no inferno, os entregou a correntes envoltas em trevas, para serem detidos até o dia do julgamento. Então, essa palavra aqui que Shimon Kifa usa, tartarossas, tá? Que significa lançado ao inferno, no grego, é a única vez que essa palavra é usada aqui no Novo Testamento, tá? Ele é uma palavra que veio da mitologia grega. O manuscrito em aramaico diz Sheol, que é o local dos mortos, tá? Mas é a única vez que Shimon Kifa está usando essa palavra, a única no inteiro Novo Testamento, tá? Vamos agora para Judas e Yehudá 1:6. E os anjos que não permaneceram em seu próprio domínio, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os manteve em cadeias eternas na escuridão, destinados ao julgamento daquele grande dia. Então, analisando todos esses textos, tá? Textos bíblicos e extra-bíblicos, está muito claro que esses espíritos aprisionados são os anjos caídos. São aqueles anjos que tiveram comportamento imoral junto com as mulheres naquela época e foram os grandes responsáveis pela disseminação da apostasia, tá? Pela desobediência a Deus. Então, esses livros mostram claramente
que não se tratam de pessoas que viviam na época, mas sim de anjos, tá? Estes que são os seres aprisionados mencionados por Shimon Kifa, no texto que nós estamos analisando, tá? Deus também deu a oportunidade desses anjos se arrependerem, né? Olha que interessante. Vamos voltar para a primeira Enoch. Então é Deus falando com Enoch. Enoch, escriba da justiça, vá e faça saber aos vigilantes do céu que abandonaram o alto céu, o santo lugar eterno, e se contaminaram com mulheres, enquanto suas ações comovem os filhos do mundo e tomaram para si esposas. Eles se contaminaram com grande contaminação na terra, não haverá paz para ele, nem perdão dos pecados. Agora eu vou ler um pedaço, gente, do historiador Josephus, tá? É um historiador fundamental na compreensão do judaísmo na época. Ele é quase contemporâneo de Yeshua, ele é um pouco depois, ainda século I, um pouco depois de Yeshua, e ele relata muita coisa que acontecia. Muito importante analisarmos o Josephus para entendermos o pensamento judaico da época. Então, no seu livro Antologia dos Judeus, né, capítulo 1, 73 e 74, ele diz o seguinte: porque muitos anjos de Deus, acompanhados de mulheres, geraram filhos que se provaram injustos e desprezadores de tudo que era bom. Mas Noé ficou muito incomodado com o que eles fizeram e, descontente com a conduta deles, persuadiu-os a mudar suas disposições e seus atos para melhor. Mas, vendo que eles não se submetiam a ele, mas eram escravos de seus prazeres perversos, ele temeu que o matassem, juntamente com sua esposa e filhos, e aqueles com quem haviam se casado. Então ele partiu daquela terra. Quer dizer, Noé também tentou pregar para esses espíritos, tá? O verbo usado por Shimon Kifa, tá, pode ser entendido como pregar ou proclamar. Então, esse verbo queirusso, tá, pode significar, além de pregar, proclamar. Na Septuaginta, muito importante analisarmos a Septuaginta, que ela é a versão em grego do Antigo Testamento. No judaísmo, nós chamamos o Antigo Testamento de Tanakh, tá, que é um acrônimo para Torá, Nevi'im, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Essa versão em grego do Antigo Testamento foi escrita no ano 200 antes de Yeshua, por 70 rabinos. Por isso ele tem o nome de Septuaginta. Então, este verbo, proclamar, tá? Querussô, aparece na Septuaginta nesses lugares aqui que eu estou citando. Oséias, Joel, e Jonas, tá? Para nós entendermos que o Shimon Kifa não quis dizer pregar para os espíritos, mas sim proclamar. Proclamar o quê? Proclamar a vitória. Mas por que proclamar a vitória, gente? Qual é o interesse de Yeshua de chegar lá para aqueles espíritos e proclamar a vitória? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, né? Shaul, em Colossenses 2,15. E, desarmando os principados e autoridades, publicamente os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Então, ele foi e proclamou a esses espíritos a vitória dele. A vitória que tanto eles quiseram atrapalhar, que tanto eles quiseram invalidar, ele foi e proclamou a vitória. Ok? Foi isso que Yeshua fez. Agora, nessa segunda parte do vídeo, vamos analisar os vários nomes que existem para inferno, tá? Existem vários nomes para inferno na Tanakh, existem vários nomes para inferno no Novo Testamento. Nós vamos analisar aqui que eles são, na maioria das vezes, absolutamente idênticos, ok? Para a gente entender que a linguagem usada por Yeshua e pelos autores do Novo Testamento está em perfeita harmonia com a Tanakh, com o Antigo Testamento, tá? Em hebraico, gente, inferno é Gehenna, tá? Derivado de Gen Ben Hinnon. Esse Gen Ben Hinnon, Vale do Ben Hinnon, ele aparece várias vezes na Tanakh, no Antigo Testamento. Pela primeira vez em Josué 18,15. Em vários lugares, ele é descrito como local de sacrifício de crianças, tá? Para Moloch. Em 2 Reis, 2 Crônicas, Jeremias, em vários lugares, ok? Olha só o que diz o Talmud. Talmud da Babilônia, composto entre os séculos 5 e 6, tá? Tratado Eruvin. Rab Yehoshua Ben Levi disse: Gehenna tem 7 nomes, tá? Eu estou colocando aqui em vermelho os nomes que têm correspondentes no Novo Testamento, tá? Isso que eu estou colocando em vermelho aqui. Olha que interessante. Gehenna tem 7 nomes. E eles são os seguintes: Sheol, tá? E o Talmud coloca cada nome a correspondente a uma referência bíblica.
Abaddon, Be'er Shachat, Bor Shaon, Titcha Yaven, Tzalmatzert e Eretz Hatachit, tá? Hatachit é o baixo, o mais baixo. Então vamos guardar esses nomes e analisar cada um deles em detalhes. Midrash Rabbah, Salmos, diz o seguinte: para a gente entender, antes de nós analisarmos cada um dos nomes, tá? Vamos ver como que como que a literatura rabínica descreve o inferno, Gehenna, de uma forma muito parecida com o que o Novo Testamento fala, para a gente entender que não há discrepância nenhuma. Olha o que diz o Midrash Rabbah, Salmos, tá? É composto na Idade Média, entre os séculos 9 e 14. Em contraste com os justos, os ímpios terão 7 moradas no Gehenna, a saber, Sheol, mundo inferior, Abaddon, a destruição, Selma, Mawed, a sombra da morte, Eretz Tarit, o mundo inferior, Eref Nashiá, o reino do esquecimento, Gehinom e Dumá, o reino do silêncio. Eles estão dando aqui descrições levemente diferentes, tá? É um trabalho feito 500 anos depois, pelo menos, do Talmud. O Talmud da Babilônia, Berachot 57b, diz: o nosso fogo é um sexagésimo, um sessenta-avos do fogo do Gehenna. Talmud também, Shabbat 39a. As fontes termais de Tiberíades são quentes porque passam sobre a entrada do Gehenna. São aquecidas pelo fogo do inferno, que é um autêntico fogo subterrâneo. Pesquisa de Rav Kahana, um outro comentário alegórico, tá? No capítulo Sukkot. De acordo com os sábios, no entanto, o fogo do tempo vindouro não virá do sol, mas da Gehenna. O conceito de inferno no Novo Testamento, como um lugar de fogo e sofrimento, não é novidade, tá? Como nós acabamos de ver, não é novidade. Mas o conceito absolutamente judaico. Então, eu estou citando aqui alguns versos do Novo Testamento que falam sobre o fogo do inferno, para nós vermos que isso não é novidade, ok? Agora vamos analisar cada um dos termos que os autores do Novo Testamento usam para inferno. Então, o termo Sheol, tá? Na Bíblia hebraica, no Tanakh, é correspondente ao termo Hades, tá? Que é usada 10 vezes no Novo Testamento, tá? Então, o Sheol é o local dos mortos, tá? Que na Septuaginta também é traduzida por Hades. Então, a palavra Hades no Novo Testamento é a mesma usada na Septuaginta, significando Sheol. O que é o Sheol? Não significa inferno, mas sim um local dos mortos. Em alguns lugares, parece não haver diferença, tá? Entre o local dos mortos e o local de punição. Por exemplo, em Números 16:33, quando Korah e seus seguidores foram engolidos pela terra. Porém, apesar de alguns versos haver uma dúvida, não deve, o Sheol e o Hades não devem ser compreendidos como um local de punição, como o inferno é um local de punição, apenas como o local dos mortos. Gehenna, tá? Essa palavra aqui em grego, que significa o local de punição, como nós vimos nos slides anteriores, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. A palavra Abaddon, tá? Que significa local de destruição. Avad, em hebraico, é destruir, Abaddon, destruição. Ela aparece em Apocalipse 9:11. Então, essas palavras aqui, gente, são as mesmas que aparecem lá no Talmud, tá? Onde eu coloquei em vermelho nos slides anteriores, tá? E abismo também é uma palavra usada, correspondente ao Leber Shachat, usado muitas vezes. Então, abismo é muito usado no Novo Testamento, tá? E essa palavra Leber Shachat é usada várias vezes na Tanakh, em Salmos, Jó, em Provérbios 9:18, em outros, ou também este abismo usado no Novo Testamento pode ser correspondente ao Eretz Hatachit, que é a terra mais de baixo, a terra mais profunda, tá? E nós temos também o Lago de Fogo, lá em Apocalipse 20:14. Olha que interessante. O que diz lá, Apocalipse 20:14? Então, a morte e o Hades, que é o local dos mortos, foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Agora vamos para Isaías 30:33. Tofte, tá? É a palavra em hebraico, tofta, que significa lareira, já está preparado há muito tempo. Está pronto para Molech. Molech é aquele demônio para o qual as crianças eram sacrificadas, tá? Lá na época dos cananeus, tá? E mesmo depois dos cananeus. Sua fogueira foi cavada, profunda e larga, com abundância de fogo e lenha. O sopro do Senhor
como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Agora, olha só. Vamos voltar para o Talmud da Babilônia, Eruvim 19a. Não há também o nome Tofte, tá? Este nome aqui em hebraico, Tofte, como está escrito, pois sua lareira, Tofte, foi ordenada desde a antiguidade. Como podemos ver, gente, todas as descrições para o local dos mortos e inferno no Novo Testamento estão em absoluta sintonia com a descrição na Tanakh e parcialmente correspondente com a literatura rabínica, inclusive o Lago de Fogo, tá? Que é muito semelhante a Isaías 30 a 33. Muito interessante também, gente, existe um Midrash. Midrash é um comentário judaico bastante alegórico, tá? Pouco conhecido, chamado Petirat Moshe ou Gedulah Moshe, composto na Idade Média, no qual Moisés visita o Gehenna e questiona Satanás sobre o pecado cometido por quem está lá. Eu vou colocar o link para esse Midrash aqui na descrição do vídeo, tá em inglês, tá? Se você quiser ler, é muito interessante. Não é literal, mas é muito interessante entender como no judaísmo Moisés também visitou o inferno. E olha só, para a gente finalizar aqui antes de concluir o vídeo, eu vou trazer uma parte do Midrash Salmos, tá? Entre século 9 e 14, que diz o quê? Que o próprio Deus pode acompanhar Israel até o Guerrená. Olha que interessante. O santo bendito seja ele responderá: se o que dizeis é verdade, que cada nação, juntamente com seu Deus, descerá ao Guerrená, seja cada um provado pelo fogo, e que os filhos de Israel também desçam ao Guerrená e sejam provados pelo fogo. Então os filhos de Israel responderão ao santo bendito seja ele e dirão: Tu és a nossa expectativa e tu és a nossa esperança. Não temos ninguém digno de confiança além de ti. E se for da tua vontade que desçamos ao Guerrena, peço-te que vás à nossa frente. O santo bendito seja ele, então lhes dirá: Não temeis, pois todos vós estáis vestidos de escarlate vermelho, pelo qual se entende a marca da circuncisão. Como aludido no versículo, ela não teve medo da neve por sua casa, pois todos os seus familiares estão vestidos de escarlate. Provérbios 31, 21. No entanto, Deus falando, eu descerei convosco. Então, muito interessante que existe um Midrash dizendo que Moisés visitou o inferno, e o próprio Deus está dizendo que eu descerei com vocês também. Então, o fato de Yeshua ter descido e proclamado a vitória não é algo inesperado ou algo ah, estranho, ok? Agora vamos para a conclusão do vídeo, gente. Então, nós vimos quem são esses espíritos, né? Nós vimos quem são os espíritos aprisionados, nós vimos todas as nomenclaturas para inferno no Novo Testamento. Agora vamos chegar à conclusão. O que que a gente pode aprender com tudo isso? Yeshua não desceu ao inferno para pegar o evangelho ao povo que viveu na época do dilúvio, mas sim proclamou vitória aos anjos caídos que causaram destruição espiritual aos habitantes da terra. Então, a destruição causada por esses anjos foi tamanha que Deus teve que aniquilar quase toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas. Então, isso para mim é uma excelente justificativa para Yeshua descer e proclamar a vitória, porque quase toda a humanidade foi aniquilada por influência deles. A descrição de local de mortos e do inferno, tá? Onde há punição no Novo Testamento, está perfeitamente de acordo com a Tanakh. Perfeitamente de acordo com a Tanakh, tá? Nós vimos o Sheol, o Abaddon, são todos o lago de fogo, são todos nomes que aparecem no Antigo Testamento, na Tanakh. E parcialmente de acordo com a literatura rabínica. Alguns termos na literatura rabínica, citados no Talmud, não aparecem no Novo Testamento. Então, Yeshua não trouxe uma nova doutrina em relação à punição no inferno, ao dizer que os pecadores estarão para sempre longe de Deus. Esse é um ponto que geralmente os judeus que não creem em Yeshua trazem, dizendo que ele perverteu o sentido de punição. Porém, na própria literatura rabínica, tá? É dito que a punição para certos tipos de pecado é eterna. Por exemplo, tá? Apenas alguns exemplos eu trouxe aqui. No Talmud da Babilônia, Rosh Hashanah 17a. No mesmo Talmud, Bava Metzia 58b. No Tosefta. Tosefta são adições ao Talmud, colocadas depois, uns 200, 300 anos depois. Tosefta Sanhedrin 13.
Mishnah Sanhedrin 10:11, tá? Século II, e também no Zohar. Zohar, que é um trabalho do século XIII, Zohar Terumá 40, entre outros, tá? Estou trazendo apenas alguns exemplos. Existem também partes do Talmud que dizem que a punição é temporária, tá? De 3 meses a 12 meses, mas esses exemplos que eu trouxe dizem claramente que para certos pecados a punição é eterna. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você o que Yeshua fez durante o tempo em que ele estava no seu túmulo antes de ressuscitar. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, é muito importante trazer o contexto judaico, tá? Como você viu, sem entender o contexto judaico, sem recorrer à literatura extra-bíblica, nós não poderíamos entender perfeitamente o que Shimon Kifa quis dizer com espíritos em prisão. Para nós entendermos a Bíblia, é necessário irmos além da Bíblia, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau.